Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Drica, eu sou bonequeira, eu já faço bichinhos e bonecas há algum tempo e hoje aqui eu vou passar para você uma aula completa do coelho Nino. Vou dar a roupinha também da coelhinha. É uma aula passo a passo, vai ter o molde aí gratuitamente para vocês. E não é porque é gratuito que você não vai respeitar o seu investimento, porque o seu investimento é o tempo que você está disponibilizando agora sentadinho aí assistindo essa aula. Então faça, assista a aula, compre o material, veja aí se você tem na sua cidade, faça o coelhinho e para você respeitar esse seu investimento, esse seu aprendizado. E se você quiser depois, posta ele lá no meu Face, me marca, que eu gosto muito de ver quando as pessoas fazem a peça, tá bom? Então, nós vamos começar com ele. Esse coelho aqui eu fiz de pelúcia. Então, aonde você vai encontrar essa pelúcia? Você pode fazer ele de melton, pode fazer ele de plush, pode fazer de tecido também. Essa pelúcia normalmente se encontra em lojas de tecido que vende para roupa para fazer coletes de pelo. Até em lojas de aviamentos agora já está aparecendo bastante pelúcia. Tá bom? Então você vai encontrar aqui esse material. Você vai precisar de 40 centímetros dessa pelúcia. Você faz, aliás, compra 50 centímetros que você já faz o casal, tá bom? Você vai ter disponível aí abaixo o molde. O molde eu vou fazer o seguinte, ó, em todas as peças, corpo, braço, perna, eu vou colocar direito com direito, né? Coloco aqui, ó, que tem o molde da cabeça. Como a pelúcia é ruim para riscar com a canetinha que apaga com ferro, eu estou usando o lápis 6B, tá? Eu vou riscar. Todos os moldes você vai costurar sobre o risco, tá? Então, eu já deixei todo bonitinho para você costurar no risco, ó. Como a pelúcia lá, ó, ela trabalha, ela dança, ela escorrega, o legal é você alfinetar bem, porque lá na máquina ele vai dar uma escorregadinha, tá? Então, você alfineta bem para ele não sair do lugar. Vou passar a costura em toda a volta. Eu vou fazer essa peça, mas a gente vai repetir isso, ó. Começo, dou um retrocesso bem no comecinho e outra dica que eu vou dar para você é o seguinte: quando você vai colocar sua pelúcia direito com direito. Deixa eu pegar aqui. Outra dica, primeiro uma dica: quem tem rinite, é um pouco alérgica, coloca aquela máscara, porque esses pelinhos entram um pouquinho no nariz, tá? É um pouquinho irritante. Eu faço assim, ó: você vai pegar, vai colocar, vai dobrar aqui, né? Sua pelúcia. Então, você vai colocando todos os moldes e vai riscando, certo? E vai riscando. Só que você não economiza muito o espaço, não, porque quando você recortar aqui e você for costurar, se eu não tiver um bom espaço aqui, como ele escorrega, é perigoso você tirar ele sair a costura, tá? Então, fiz aqui, ó. Agora eu vou recortar. Vendo? Eu preciso de um espaço legal, já costurei. E vamos, ó, tá aqui, agora eu vou desvirar. Vou tirar daqui. Aí sim, eu tiro o alfinete, desviro, tá? Ó, uma dica, ó, tá vendo como sai esses pelinhos aqui? Depois de feito o coelho, quando a gente faz com pelúcia, depois de todo costurado, não sai mais esses pelos, só sai agora porque tá aqui sem costurar, tá? Depois você bate bem ele. Outra dica é aqui, ó, tá vendo que fica o pelinho aqui aparece, deixa eu ver se dá pra ver que ele tá assim, aberto aqui, tá deitadinho aqui, né? Esse deitadinho a gente vai fazendo assim depois com a tesoura, ó. Tá? É pra essa pontinha, depois que eu encho, ó, eu vou soltando essas pontinhas para não aparecer a costura, para ficar um bichinho de pelúcia bem bonitinho. Tá vendo que ele já vai entrando? Então, essa aqui é a cabecinha, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de plumante. E enquanto eu tô enchendo aqui, eu quero falar uma coisa. Eu sempre gostei de fazer bonecas e bichinhos de pano, tá? Sempre gostei, sempre fui encantada nesse mundo. Mas antes de eu começar, antes de eu descobrir esse mundo,
eu nunca tinha costurado na minha vida. Eu ganhei uma máquina de costura da minha avó, inclusive ela tá aqui atrás de mim, não sei se consegue ver, ela tá escondidinha aqui, ó. Eu guardo essa como, ela é o meu troféu. Por que que ela é o meu troféu? Porque um dia minha avó, hoje ela já é falecida, ela me deixou essa máquina, porque era o xodó dela, ela fez roupa para os filhos e tal, me deu essa máquina. E eu nunca tinha costurado na minha vida, mas nunca mesmo. Quem me conhece sabe, pode perguntar para minha família que sempre foi um desastre. E ela me deu essa máquina e eu achei muito interessante. Falei, não, preciso dominar essa máquina. E entrei num curso de corte e costura porque eu não sabia nem colocar uma linha, né, na agulha, nada. E entrei, era um corte e costura de fazer roupa tal. E comecei a fazer, daí lá aprendi a lidar com a máquina, peguei essa máquina pretinha, coloquei um motorzinho para ela ficar elétrica e tal. E comecei a fazer roupa, né? E aprender a fazer aqueles moldes, mas não curtia muito, porque, não sei, roupa tem que ter pence, caimento e tal. E no meio disso tudo eu descobri o patchwork, que estava em moda. Falei, o que é patchwork? Comecei a descobrir que era para fazer, usar retalhos, para você fazer coisas para casa e tal. E do patchwork eu também descobri que dava para costurar bichinhos, bonequinhas, e sabe? E fui descobrindo, fui me encantando nesse mundo e eu me descobri. Tanto que depois eu consegui comprar uma máquina melhor e comecei a aprender, sair fazer treinamento e curso, e descobrir, pesquisar e correr atrás. E cheguei aqui hoje fazendo uma coisa que eu amo, adoro fazer bicho e boneca de pano, trabalho com artesanato, sustento a minha casa, então, assim, é muito prazeroso eu poder passar isso para você, dizendo que eu comecei sem saber nada, comecei do zero, lá naquela maquininha que ela está aqui atrás, eu deixo como prova, como meu troféu. Então, eu digo assim, para você que está começando, tem um coelhinho, eu tenho medo de fazer, vai e faça, nem que o seu primeiro coelho saia torto, não saia bem costurado, mas tente, faça, que é aquele primeiro passo para você pegar o gostinho pela coisa, que eu tenho certeza que daí você deslancha e não quer mais deixar dessa vida. Então, vou voltar aqui para o rostinho, ó. Tá vendo que o rostinho dele aqui, ó, tá mais altinho aqui, tá? Então, ó, eu fiz um aqui, ó, é isso aqui, tá vendo? Um pouquinho mais para cá. Baixo, isso, ó, tá vendo? Então, esse aqui vai ficar o rostinho, certo? Eu já preparei, ó, então tá o rostinho. Deixa eu mostrar aqui os moldes, ó. Esse é o rosto. As orelhas, eu costurei já e desvirei, porque eu vi que não tinha necessidade de, ó. Costurei, desvirei 2 orelhas, tá? O corpo, tá aqui, ó, costurei, desvirei, inclusive já enchi pra gente adiantar, porque senão fica uma aula muito comprida, muito chata. Eu sei que eu também não gosto de aulas muito chatas, então eu vou procurar ser rapidinho, ó. Os braços, fiz 2 bracinhos também, todos costurados no risco, desviro, encho. Eu só deixei a perna pra fazer aqui, porque a perna ela é um pouquinho mais, tem uns pulinhos do gato, tá? Como eu gosto, assim, de ensinar em que você comece e termine sua peça completa. Então, a perna você vai tirar 2 vezes, uma aqui e outra aqui, né? Tá duplo. E a sola, ó, tá aqui, ó. Eu cortei a sola direitinho, são 2 solas. O que que eu vou fazer? As pernas eu vou costurar só nas laterais, aqui e aqui, tá? Depois eu recorto e mostro pra ti. Então, tá alfinetado. E a gente vai fechar, porque ela, como ela tem esse fundo, que é esse fundinho aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui o pessoal tem, como é costura redonda, tem muita dificuldade, então eu já vou mostrar, mas é tranquilo. Vamos lá, vou costurar reto. Para você fazer esse coelhinho, qualquer máquina mais simples que você tiver, não tem problema, desde que costure reto. Se for a mão, vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Eu sempre falo, as pessoas, e a mão? A mão você vai ter que costurar. Dou um retrocesso aqui. Ergo. E agora eu vou aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que segurar bem, porque ela escorrega um pouquinho. Você não encontrou o pelinho aí na sua cidade? Faça com algodão mesmo, tá? Algodão cru, sem problema algum. Faz com o que você tem, tá? Não precisa ser exatamente isso. A ideia é que você faça.
Eu vou costurar as duas laterais e eu já mostro. Você sabe que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar assim com artesanato, porque eu tenho 3 filhos. Hoje meus filhos já são adultos, mas eu tinha os 3 filhos pequenos, trabalhava em casa com meu marido. E depois dessa máquina da minha avó, eu descobri um mundo novo. Vou só recortar aqui, ó. Eu descobri um mundo novo e isso fez muita diferença na minha vida. Então, eu tenho um canal no YouTube que eu dou dicas e aulas de bichinhos, de quase tudo de artesanato, porque eu sei que muita gente também está se descobrindo nesse mundo. Então, isso que é bacana. E como eu tinha as crianças pequenas em casa e eu não podia trabalhar fora, foi um jeito que eu achei de poder fazer uma coisa que eu gostasse, porque além de ajudar o meu marido, cuidar das crianças, eu sentia que eu tinha potencial para fazer mais alguma coisa. E eu sou uma pessoa assim, eu sou muito ansiosa, eu tenho que estar fazendo sempre alguma coisa, eu tenho que estar mexendo em alguma coisa. Então, e o artesanato supriu isso, foi muito legal. Então, foi uma descoberta boa. Eu falei, por que não passar para as outras pessoas, né? Então, olha, eu costurei o pezinho, tá vendo? Ó, deixa eu tirar um pouco disso aqui. Ó, tá aqui o pé, parte de baixo, os dois, tá? Então, aqui tá a solinha. Então, a parte mais complicadinha do coelho é o pezinho que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou pegar o alfinete, deixa eu botar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu peguei a solinha, dobrei ao meio, vou marcar o meio aqui, tá? E o meio aqui. Tá vendo? Ó. Dá bem certinho, às vezes não, às vezes sobra, porque às vezes a pele puxa, né? A pelúcia puxa, então não é nem sempre que dá, mas eu vou mostrar um jeitinho, ó. Você vai marcar. Então, esse alfinete do meio, você vai colocar aqui onde eu costurei, ó. Meio com meio, tá? E esse outro alfinete aqui, eu vou colocar nessa ponta aqui, ó. Meio com meio, tá? Costura com meio, tá vendo? Ó. E vou ajeitando o pezinho. Então, ó, eu juntei aqui as... Tá vendo que vai sobrar um pouquinho ali? Não tem problema. Eu venho aqui, vou colocar um alfinete aqui, ó. Vou juntar essas duas partes. Eu já vou virar do outro lado para vocês verem. Só deixa eu juntar aqui. Ó, vou fazendo assim. Aqui tem mais alfinete. Tá vendo que eu tô juntando? Tá sobrando ali, ó. Tá vendo? Tá sobrando aqui, não tem problema. Eu tento puxar o máximo que der. Se sobrar um pouquinho, ó. Então, um pezinho, sempre pezinho de boneca, pezinho de bichinho, a gente, normalmente, quando tem esse soladinho, a gente faz dessa forma e dá certo. Tá? Ó, é bem alfinetado mesmo. Ó, tá vendo? Eu alfinetei todo ele, ó. Se eu colocar aqui em cima, ó, virar do outro lado, eu consegui alfinetar tudo e ficou a solinha do pé. Agora, eu vou passar uma costura ali, tá? Vou mostrar aqui a costura. Os alfinetes, assim, você vai passando devagarinho no alfinete, vai tirando. Quando o alfinete é fino, às vezes a máquina dá para costurar. A minha aqui já tá... Tem que cuidar só para não quebrar a agulha. O único problema do pelinho mesmo, da pelúcia, é que ela solta esses pelinhos, e quando eu trabalho muito com ela aqui, agora não, que eu tô gravando, mas normalmente eu tenho uma máscara, eu uso a máscara, tá? Porque isso entra no seu nariz. Então, quem tem alergia, é melhor usar a máscara, tá? Tá vendo, ó? Eu costurei toda a volta, ó. Sobrou um pouquinho, não tem problema.
Vou virar pro direito. Ó. E tá aqui o meu pezinho, tá vendo? Certo? Ó. Então, é assim que a gente vai fazer os dois pezinhos. Vamos, então, só repetir. Dobra ao meio, marco o meio aqui, marco o meio, opa, dobrei, marquei o meio, ó, dobrei ao meio, marco o meio, cada meio na sua costura, ó. Então, marco aqui a costura aqui e a costura aqui, né? Meio com a costura. E assim, agora eu vou ajeitando as outras laterais. Eu vou costurar esse pé e já vou encher os dois. Então, eu vou dar uma pausadinha para o vídeo não ficar muito comprido. Então, eu só vou passar essa costura aqui e vou encher as duas perninhas. Eu já volto para a gente costurar o nosso coelhinho, tá ok? Ó, então, enchi, ó, as duas perninhas, tá? Tá aqui as duas que eu costurei. Para encher, não precisa ser bem cheio, estourando, tá? Tem que ser gostosinho, porque a criança pode brincar, ó. Aqui tá o corpo, tá aberto em cima, as orelhas, a cabeça e os bracinhos, tá? Aqui, a pelúcia, o bom da pelúcia é que dá para você costurar tudo com a linha de pipa, tá? A linha de pipa linha 10, tá? Se você não tiver, então você pega uma linha comum, mas faz ela dupla, tripla, para ficar bem resistente, tá? Dou um nozinho aqui. Então, eu vou começar a fazer aqui, ó. Eu vou fechar a parte de cima do pescoço, ó. Você fecha, só faz um alinhavo, eu sempre falo assim, fecha em forma de fuxico. É como se fosse um alinhavo, ó. Tá? Só quero fechar isso aqui, certo? Né? Então, o bom da pelúcia é que ela não aparenta, não mostra esses pontos, né? Porque o pelinho tampa. Se for no algodão, aí você vai fazer uns pontinhos bem bonitinhos, tá? Já fiz aqui. Eu já posso ir direto na cabeça, ó. A cabecinha vai ficar assim, ó. Tá? Então, eu já tô com a linha aqui, eu já vou fechar aqui, tá? Já fechei. Deixa eu botar isso pra cá, pra não atrapalhar. Ó. E essa cabeça, ela vai ficar aqui assim, ó. Desta forma, tá? Não é assim, é assim, né? Então, eu puxei. Agora, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu aperto aqui. Eu vou dar um ponto na cabeça e um pontinho no corpo, ó. Primeiro, eu faço só um remendo, só para que eu consiga colocar no local que eu quero. Depois, eu vou prender bem, tá? Aqui. Aí, eu vou costurando. Aí, ó, eu puxei, a cabeça tá aqui, mas tá molengona. Então, eu venho, né? E agora sim, eu vou dar pontinhos menores. Eu vou fazer toda essa volta novamente, tá? Aqui, ó. Então, eu quero dizer para vocês que trabalhar com artesanato é muito bom. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, depois eu me meti da aula porque assim, ó, eu fazia as peças, eu ia lá na loja de aviamentos, a mulherada gostava, aí a dona da loja me convidou, você não quer vir dar aula, ensinar essas peças e tal? E comecei a dar aula e fui aprendendo e fui descobrindo. Mais tarde, depois comecei a fazer feiras, eu fiz muitas feiras, a gente fazia numa média de 14 feiras por ano, demonstrando as peças, as réguas, né? E depois eu descobri o mundo online. Esse mundo é que mudou a minha vida, porque é muito mais fácil dar aula online, é muito mais fácil você ensinar as pessoas, você tem o conforto, você não precisa sair de casa, entendeu? Você tem acesso 24 horas às aulas, você pode assistir de onde você estiver, então é mais fácil. E a pessoa pode tirar dúvida a hora que quiser. Eu consigo, e além do mais, eu consigo ensinar mais pessoas
num curto, né, num tempo menor, eu consigo ter acesso a mais pessoas, e isso é muito bacana, é muito gratificante. Ó, eu coloquei a cabecinha, tá parecendo esquisitinha, mas vai aqui a orelhinha no corpo, tá? Deixa eu pegar mais aqui linha. E vou colocando agora aqui as perninhas e os bracinhos. Eu vou fazer tudo dessa forma que eu fiz aqui, tá? Eu uso dupla porque eu gosto que fica mais... Vamos colocar uma... Eu vou colocar uma perna, um braço e uma orelha. Daí depois eu coloco a outra, a gente dá um pausezinho para vocês não se cansarem. Como esse pelinho aqui solta, ó, ai, o legal é você fazer isso aqui, ó. Dá uma dobradinha. Pode até fechar na máquina se quiser, ó. Fecha, pronto. Esse pelinho não vai mais me incomodar no nariz. Venho aqui. Deixa eu colocar assim, ó. Tá? É que eu sou das canhotas, deixa eu começar aqui. Então, prego aqui. Tô pegando no corpo, tá? Ó. E faço isso aqui, ó. Agora, o que que eu faço? Eu venho na parte aqui de trás, tá? Puxo bem e faço assim, ó. Uma no corpo, uma na perninha. Uma no corpo. Por quê? Porque eu quero que fique bem preso, ó. Uma na perninha. Por isso que precisa ser uma linha bem resistente. A gente puxa bastante. Você imagina que depois uma criança, né, vai brincar. Daí eu dou um nozinho, ó. E vejo se tá bem colocadinho, ó, tá? Ó, tá legal? Beleza, arremato. E vou lá para outra perna. Então, eu vou fazer isso com as duas pernas, né? Vou fazer isso aqui dessa mesma forma aqui. E vou fazer isso com os braços. Então, eu vou colocar o bracinho aqui e vou colocar aqui também, tá? Esse aqui eu vou. E eu vou pra orelhinha. A orelhinha aqui eu já passei uma costurinha aqui na máquina, tá? Pra não ficar soltando os pelos. Deixa eu fazer aqui a mesma coisa, fazer um nozinho na ponta. E assim, ó, a orelhinha, ela vai ficar assim, correto? Então, eu gosto de começar ela assim, ó, desse lado, ao contrário. Eu quero que ela venha pra cá, ó, mas eu quero que ela fique mais altinha. Então, eu começo ela ao contrário. Tá? Então, eu vou dar uma costuradinha assim, ó. Assim. Vendo, ó? Porque depois, ó, eu jogo ela pra cá, ó, ela fica altinha. Então, por isso que eu faço a costura pro lado de cá. Não que eu não vá dar uma costuradinha aqui, sim, eu vou, porque eu tenho medo que solte, né? Mas eu faço a primeira costura lá, e depois aqui eu só dou um arrematezinho. Certo? Então, ó. E dou um arremate. Então, ó, tá a orelhinha colocada aqui e ela fica mais altinha aqui, certo? Então, eu fiz uma perninha, uma orelhinha, eu vou colocar agora a outra orelha, os bracinhos e a outra perna. Em 2 minutinhos a gente já volta. Ok, ó, eu já coloquei aqui as orelhinhas, os bracinhos, né? Tá todo aqui, certo? Agora, para os olhinhos. Os olhinhos tem duas maneiras de fazer. Primeiro, eu gosto de aprofundar, então eu coloco a linha de pipa aqui, ó, as duas pontinhas na agulha. Tá? E eu faço da seguinte forma, o olhinho mais ou menos aqui, né? Então, eu venho, ó, eu vou deixar essa ponta aqui, volto e puxo, ó. Dou uma aprofundada que já marquei o olhinho, tá? Essa é uma maneira de fazer. Essa maneira é para
para quando o bichinho, o coelhinho, ficar mais de enfeite, que não vai para criança. Por quê? Porque eu vou pegar, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho esses olhinhos, vocês compram em lojas de aviamentos também, de artesanato. Ele vem assim, ó. Aqui. Ele vem assim, vem os olhinhos, tá? Você pode também bordar, pode colocar uma miçanga. Pode botar mais perto da câmera. Mais perto? Aqui. Então, os olhinhos vêm assim, ó, tipo um parafuso mesmo. Isso aqui é para fechar o parafuso. Como aqui eu tenho esses coelhinhos aqui para dar aula, para enfeitar, não é para uma criança brincar, então o que que eu faço? Eu corto com alicate, venho aqui, aprofundo o olho e colo com cola. Cola quente ou cola, cola de artesanato, tá? Quando não é para criança. Agora, quando é para criança, ó, os pelinhos estão entrando no meu nariz. Quando é para criança, quando você está fazendo o rostinho aqui, a cabecinha do coelho, antes de você fechar aqui, você faz um furinho, quando você já encheu de plumante. Eu até devia ter feito uma antes, mas você faz um furinho e coloca essa tarraxinha por dentro aqui, ó, e fecha, tá? Então, isso aqui é uma proteção, ó, tá vendo, ó? Para não sair. Então, se a criança estiver brincando com o coelhinho, não vai sair, a criança não vai engolir. Isso é uma proteção. E além disso, ainda coloca um pinguinho de cola quente. Então, como é que você vai fazer? Você cortou a cabeça. Deixa eu ver se eu tenho um retalho aqui. Vamos supor aqui, eu tenho uma cabeça. Ó, eu tenho a cabeça aqui. Eu encho ela de plumante, certo? Sei que o olhinho é mais ou menos aqui. Pode vir com abridor de costura, porque com a tesoura é meio perigoso, porque vai abrir um buraco muito grande, ó. Abri um buraquinho, coloco aqui o olhinho, ó. E aqui por dentro eu coloco a proteção aqui para não, ó. Para não sair para criança. Daí tá bem fixado, certo? Então seria, esse aqui é com segurança. E esse que eu cortei aqui é sem segurança. Não é que é sem segurança, eu vou só colar com cola quente. Então, se a criança cutucar muito, pode tirar e, de repente, pode engolir e tal, causar alguma coisa. Eu tô colando porque eu fiz pra ficar de enfeite, certo? Então, aqui também, ó. Colinha, cola quente, vou colar os olhinhos. O narizinho, o focinho, eu uso linha de bordar. Deixa eu pegar minha agulha aqui. Então, eu pego uma linha de bordar, deixa eu pegar uma maior aqui. E faço da mesma forma, assim. Pego duas pontas, as duas pontas, coloco aqui na agulha, as duas pontas. Ó, tá aqui as duas pontas. Imagino que o meu focinho vai ser aqui, tá? Vamos olhar mais ou menos, é mais ou menos. Caiu. Não tem problema, né? Vamos lá de novo. Eu vou colocar aqui. Meu focinho é aqui, ó. Aqui eu tô usando aquela linhazinha que a gente faz para crochê. Ó, deixei aqui, dou um pontinho. Já fiz o arrematezinho, tá? E aqui você vai fazer ponto cheio, ó. Vai e volta, ó. Bem, tenta marcar bem, ó. Vai. E vai brincando, ó, com... E fiz o focinho. Depois eu posso vir aqui, puxar um fiozinho aqui para dar um detalhezinho, ó. E subo. Subi, entro aqui. Tá meu narizinho. Dou mais uma costuradinha e arremato. Pelinho atrapalha. Arrematei, saio, entro de novo aqui, ó, e saio em qualquer lugar. Para essa ponta não ficar. Pronto. Então, meu coelhinho tá pronto, né? O corpinho. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou lá, bato ele bastante para sair todo o pelinho que ficou aqui por cima. E daí ele fica assim, ó, sem sair pelinho, tá bom? Aí eu tenho aqui
a roupinha dele. Então, nosso coelhinho praticamente está pronto. Você pode ou só assim botar um lacinho e fica pronto. A gente pode fazer um macacãozinho assim para o menino, ou aqui eu já estava fazendo, adiantando aqui um vestidinho para a menina, tá certo? Aí eu vou também deixar o molde aí para vocês. Lembrando que não é porque é gratuito que vocês não vão fazer, vocês estão investindo o tempo aí de vocês, tá bom? Aqui o macacãozinho é super simples de fazer. Vai ter o molde, você não liga pro meu molde aqui, que os meus moldes são sempre assim, depois eu passo um bem bonitinho para vocês. Aqui você vai tirar a calça, tá? Então, você dobrou, aqui eu tô fazendo com tecidinho jeans, tira o moldezinho da calça, tá? 2 vezes, que uma aqui eu já deixei um pouquinho adiantado. Aqui a calça vai uma barrinha, essa barrinha aqui, ela tem 10 por 20... 10 por 25, tá? Essa barrinha eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou dobrar ao meio e vou costurar aqui do lado avesso, ó. Dobrei ao meio, costurei do avesso. Vou passar, deixa eu tirar isso aqui. Vou passar um pé de máquina. Do lado avesso, tá? Ó, passei do lado avesso, vou pro direito. Você vai fazer isso nas duas perninhas, ó. Dobra aqui, tá vendo? Deixa uma bordinha aqui, ó. Já deixei uma bordinha, mais ou menos eu vou deixar a mesma. Ó, aqui eu deixei a bordinha da costura, ó. E passo uma costura aqui em cima. Certo? Então, tá aqui, ó, as duas. Vou fazer assim, ó, vou fechar aqui a perninha. Deixa eu liberar aqui. Vou colocar, ó, costura com costura, bonitinho, e vou fechar só esse pedacinho aqui, ó, tá? Porque aqui é o gancho do macacãozinho. Viro. Então, eu já tenho uma parte aqui do macacãozinho. É super fácil de fazer roupinha, tá? É bem gostoso. Ó, aqui eu tenho uma, aqui eu já tenho a outra, ó, tá? Que eu já deixei um pouco adiantadinha, certo? Agora, eu vou precisar de 2 alcinhas, que é 5 por 13, tá? 2 tirinhas 5 por 13, e o peitinho, que é 2 quadradinhos de 7 por 7. Isso vai estar lá no molde. Aí, a alcinha eu costurei direito com direito, desvirei e passei 2 costurinhas para ficar bonitinho. Agora, eu faço da seguinte forma aqui, ó. Vou pregar as duas assim, tá? E vou colocar aqui, que eu quero fazer o peitinho e deixar as alcinhas. Então, ó, vou colocar, deixa eu segurar a calça aqui. Coloco um quadradinho, coloco alcinha, deixa eu colocar as duas pro mesmo alça, pode até alfinetar para ela não sair do lugar. Aqui também. Tá, eu vou deixar aqui um espaço para costura, por isso que eu tô colocando bem pertinho. E coloco outro quadradinho em cima, e vou costurar nesses 3 ladinhos. Vamos alfinetar. Vou tirar os alfinetes para não me machucar. E desviro. Obviamente, aqui na aula, quando eu tô fazendo a aula aqui, que eu tô demonstrando, eu faço um pouquinho mais rápido. O legal é você medir bem certinho, centralizar, tá? Aqui a gente faz um pouquinho mais ligeirinho, para não ficar uma aula muito comprida, né? Muito chatinha. A calcinha, eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar uma aqui no direito e uma eu vou deixar no avesso, tá? Então, direito e essa tá no avesso. Essa que tá no direito aqui, ó, eu vou colocar dentro da que tá no avesso. Daí, vou juntar aqui, ó, tá? Então, obviamente, vai ficar direito com direito. E eu vou costurar o gancho, ó. Eu junto bem certinho aqui no meio,
e vou costurar o gancho da calça. Ajeitando, ó. Se você desvirar, ó, sua calça, seu macacão tá aqui, certo? Aqui tá o peitinho, você pode passar uma costura, botar um bolsinho, fazer um detalhezinho, tá? Agora, eu vou passar só aqui, ó, vou centralizar. Vou passar uma costurinha ali. Só um pezinho de máquina aqui, ó, no peitinho do macacão. Aí já vou dizer por que eu tô fazendo assim, ó. Olha, gente, calça, roupinha, tem muitas maneiras de fazer. Eu tentei achar as mais fáceis pra poder explicar, pra poder passar, né, ó. Porque daí, ó, eu costurei o peitinho. Agora, eu dou aquela dobradinha, ó. Vendo? Ele já marca. E aí, você passa uma costura em toda a volta, ó. Aí, eu tenho aqui o meu macacãozinho já para colocar no coelhinho, tá? Ó, nós demos uma clareadinha na câmera que tava um pouquinho escura. Eu fiz a costurinha do peito aqui, dobro, tá? Certo? Aí você vai brincar, você pode bordar, você pode pespontar embaixo, dá pra fazer tanta coisa. E vou passar uma costura ali nessa dobra. Então, na verdade, vou passar uma costura em toda a calça. Vou aumentar um pouquinho o ponto. Aqui, ó, no peitinho, ó, tá vendo? Ficou dobradinho. Aqui no peito você pode passar uma costura também. E aqui, ó, na lateral, a gente faz... Eu gosto sempre de deixar uma preguinha, tal, então eu faço na máquina. Mas primeiro eu venho, eu coloco no coelhinho, pra ver como é que ele vai ficar. Se precisa, se não precisa. Esse aqui até eu fiz um pouquinho mais justo do que o que... Eu abri o meu pé aqui. Ó, tá vendo? Tá aqui a calcinha. Então, tá aqui, ó. Cadê? As alcinhas, então, vai ficar aqui e aqui, ó. Tá? Então, aqui vai sobrar nessa lateral aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho, depois que eu tô com o coelhinho, faço uma preguinha aqui, marco com o alfinete, né, o tanto que eu acho que eu quero de preguinha. Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Aí, vou ver se estão do mesmo ladinho, certinho e tal. Aí, tiro e daí que eu costuro, daí que eu faço essa preguinha, tá? Ó, tô mais ou menos aqui. E tiro e venho e passo uma costura aqui, tá? Então, esse aqui eu nem vou, eu vou depois arrumar, eu vou deixar assim. E aqui daí ficou o macacãozinho, o peitinho, ó, ele vem mais pra baixo, né? E aqui, ó, você também pode marcar e costurar. Pode costurar a mão, pode... Ó. Eu vou mostrar no outro ali que eu coloquei botãozinho, tá? Então, ficaria assim o nosso coelhinho. Aqui, ó, eu costurei, eu fiz a mesma barrinha e fiz um pesponto. Aqui eu fiz a pencezinha, ó. Aqui eu costurei a alcinha, tá? Aqui eu coloquei botãozinho. Então, aí vai da criatividade de vocês de fazer a roupinha, tá? O molde vai ser esse, então você vai fazer... pode fazer a calça mais curta, pode fazer de outra cor, pode fazer só uma calcinha, pode fazer um peitinho menor, pode fazer com uma aplicaçãozinha, com desenho, um bolso e assim por diante, tá bom? E da menininha, eu vou disponibilizar o molde também. O que que eu fiz? Eu vou até tirar aqui pra dizer, pra mostrar pra vocês que é super fácil, ó.
o molde do vestido. É simples, é uma tira de tecido, depois eu passo a medida e vai estar no molde, tá? É uma tira de tecido com abertura. Eu só coloquei aqui, ó, uma rendinha embaixo, tá? Eu vou deixar o moldezinho, costurei atrás, ó. E a gente franze e já vira um vestidinho. Então, tem as manguinhas aqui. É super simples. A ideia que era do menino, eu falei, mas não vou dar só o macacão, eu já vou dar um vestidinho. Então, vai ser o molde que vocês vão ter aí, tá? Vocês vão costurar, é uma tira. Eu vou deixar direitinho aí o molde pra vocês. Ele vai estar assim, ó. Ele vai estar assim, aqui a dobra da costura, né? Aqui estão as manguinhas. Coloca uma rendinha embaixo. Aí, você pega uma linha. Deixa eu pegar a minha agulha. E depois, você pode fazer o seu coelhinho, o nino, a coelhinha. E daí, pode postar lá no seu Face, me marcar, que eu adoro ver as peças de vocês prontas, tá? Dá um orgulho. E vou só pespontar, ó. Ó, pespontei. Ah, mas acabou aqui, ó. Venho, pego o outro lado, deixo o bracinho sobrando. Eu ia dar só o coelhinho nino com o macacãozinho, mas eu falei, não, eles vão querer fazer mais uma menininha. Então, vamos fazer um vestidinho rapidinho. É rapidinho. Esse aqui eu tô fazendo com um tecidinho de algodão, o tricoline. Tá? Ele tá combinandinho ali com a barra do macacãozinho do nino. Saio aqui. Tiro aqui da minha agulha. Visto aqui. Deixa eu botar ele pra cá. Visto aqui na outra coelhinha. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê o meu fio? Aqui. Então, vou vestir. Então, é só uma tira de tecido que eu fiz uma abertura pros bracinhos, pespontei em cima, coloquei uma rendinha embaixo, tá? Inclusive, quem tem dificuldades aí de colocar rendinha, no meu canal do YouTube tem passo a passo de como a gente coloca a rendinha na saia, no vestidinho. Ó, fiz aqui, dou um lacinho, tá? Ó, arrumo bem bonitinha. Depois dá até pra você colocar um lacinho nela. E aqui, ó, eu peguei um pedacinho de renda, já enfeitando mais um pouquinho. Peguei só um pedacinho de renda, pespontei com a mesma linha aqui, tá? Aqui a gente pode até cortar, se quiser, esse lacinho, pra não ficar muito fio. Pespontei, ó, coloco aqui como se fosse uma golinha. Amarro aqui atrás. Então, assim, dá pra você brincar com tudo que você tem em casa. Às vezes a gente tem tanto aviamento em casa que sobrou, você não sabe o que fazer. Ó, o que que um pedacinho de renda faz? Ó, ele dá um upzinho, fica uma coisa graciosa, né? E tá aqui a coelhinha e o coelhinho nino. Eu não vou, esse aqui tá precisando aqui, a gente vai agora, eu vou colar os olhinhos, vou terminar o macacãozinho e depois eu posto a foto prontinha pra vocês. Mas é isso. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo a todos.